Som. Boa noite, irmãos. Primeiro, assentados mesmos, vamos levar a nossa prece ao nosso Senhor Jesus, apenas curvando o seu semblante, para que assim a presença de Deus possa falar através da sua Bíblia, e não seja mais eu falando, mas sim o Espírito Santo falando aos nossos corações. Oremos. Querido Deus, amantíssimo e grandioso Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui reunidos nesta igreja e também aqueles que nos acompanham de casa, Pai. Queremos te pedir a proteção dos teus santos anjos, que a tua palavra ao ser aberta não seja mais eu, um falho pecador, mero mortal, falando, mas sim o teu Espírito Santo falando aos nossos corações e às nossas mentes, aquilo que precisamos ouvir e assim praticar da mesma forma. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados, no doce e amado nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, convido a vocês a primeiro abrir no livro de Mateus, Mateus 28. É um texto bastante conhecido, mas a gente vai usar ele como introdução para essa mensagem de hoje. Mateus 28, os versículos são 19 e 20. Na minha tradução diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a segunda parte é que nós vamos nos atentar, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus aqui estava ministrando para os seus discípulos numa grande comissão. Nós já sabemos dessa parte do relato. Só que Jesus deu uma ordem expressa para que eles não fossem de qualquer maneira, eles fossem ensinando. E o que Jesus fala para nós hoje, nessa noite, é que Ele vai nos ensinar mais uma vez. Mas muitas das vezes, nós já sabemos algumas coisas, apenas nos esquecemos, ou às vezes não lembramos, porque muitas das vezes falta alguém para nos ensinar, falta alguém para nos orientar, e assim o Espírito Santo, como nós oramos desde o início, Ele vai nos orientar, creio que nessa noite. O tema dessa noite é verdade. Como saber? Era uma pergunta. Se fosse numa conversa entre cristãos, vamos abrir em 3 leques, tá? Em 3 tópicos. Fosse numa conversa entre cristãos, verdade, como saber? Nós apontaríamos a Bíblia e tudo feito. Os dois lados sairiam satisfeitos. Mas entre 2 leigos, 2 pessoas que não conhecem a mensagem, como essa conversa surgiria? Nós temos um grande quadro político hoje no nosso país. Um lado diz que é verdade, o outro também diz que é verdade. Como saber? E agora, se fosse uma conversa entre alguém cristão e alguém que não é cristão? E é nesse ponto que nós vamos trabalhar a mensagem de hoje. Nós vamos nos colocar no lado que somos cristãos, e assim nós vamos aprender a nos pronunciar certos tipos de coisas com algumas pessoas que não são cristãos. Isso é fato. Nós precisamos aprender como falar com essas pessoas, como apresentar essa verdade para as pessoas. Mas se a gente não sabe, como passaremos? Então, hoje, Cristo deixou algumas... Cristo, obrigado, só para a Bíblia estar virando. Então, hoje nós vamos responder essas seguintes perguntas. Jesus, quando foi interrogado por Pilatos, vocês sabem disso? Esse relato está lá em João 18. Pilatos fez uma pergunta essencial para nós hoje. Falou para Jesus: o que é a verdade? Diante daquele quadro, naquela sociedade, havia a religião, que era a igreja, os judeus, havia Cristo de outro lado, e havia Roma como governo. Havia os 3 tópicos que eu mencionei anteriormente. E Pilatos estava envolvido naqueles três tópicos. Jesus também, por viver no Império Romano, por fazer parte daquele povo judeu, mas ele também dizia que ele era a verdade. E a grande contradição se instalou. Pilatos, então, tomou uma decisão
importante. Botou do lado do povo, o povo decidir. De um lado ele bota Barrabás e de outro lado ele coloca Jesus. Vocês já sabem quem o povo escolheu. Mas o que eu quero me atentar é que o povo só escolheu aquilo que a própria igreja também escolheu. O primeiro a se levantar naquela grande multidão, na conferência que Pilatos reuniu a igreja, foi a própria igreja que levantou para crucificar Jesus. A grande verdade que era expressa na palavra de Deus, naquele momento a igreja conseguiu jogar por terra, por simplesmente não entender o que é a verdade. Então, para nós caminharmos contrário àquela igreja daquela época, nós precisamos nos apegar à verdade e saber quem é a verdade. Hoje, se eu perguntar para qualquer um de vocês, vocês vão dizer certamente que a verdade é Jesus. E Ele é a única verdade para nós. Mas como apresentá-la para que o mundo não crucifique Jesus novamente? Por quê? Se o grande sacrifício dele, na sua vinda, já completou todo o que era prescrito nas tradições, de que o Cordeiro viria e morreria em nosso lugar, mas agora como apresentamos esse Cordeiro, que já é taxado como uma verdade absoluta no meio cristão? Só que o mundo não enxerga a verdade como nós a enxergamos. Esse é o grande porém. A Bíblia nos orienta, e nós vamos abrir bastante o livro de João. Eu peço a vocês que me acompanhem. Só alguns versos, para que vocês possam ficar introduzidos. João, capítulo 14, é bastante versículos conhecidos, fáceis de achar, para a gente ser um pouco didático. João 14, 6. Jesus, mais uma vez, respondendo agora aos discípulos. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E agora, passa um pouquinho nas suas Bíblias. Em João 17, versículo 17, também Jesus diz o seguinte, mais uma vez indagado pelos aqueles de dentro. Ele diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Paremos por aqui. Se Jesus expressa, primeiro pelo cuidado que ele tem para com os de dentro, e depois, após 3 anos e meio, ele expressa esse cuidado da verdade para os de fora. Vamos ficar apenas com os 3 anos e meio de Cristo aqui dentro. Agora vamos dividir em 2 partes. Quando Cristo pega essa verdade, e naquela época não existia Novo Testamento, e a gente já quebra um paradigma. Então, naquela época, qual era a verdade? O Antigo Testamento. Jesus, então, só falava e se pronunciava acerca do que ele queria, citando o Antigo Testamento, Isaías e tantos outros. E nós temos o grande privilégio de termos o Evangelho do Antigo e do Novo. Então, primeira dica, quando nós nos depararmos com o quadro cristão, com outro evangelho, nós sim podemos citar esse grande exemplo que eu dei agora. Mas se eles anulam o Antigo Testamento, então eles anulam Jesus. E anulando Jesus, anula a verdade. É simples, é uma artimanha básica de Satanás. Satanás ele pega nas minuciosas partes, como ele fez no Antigo Testamento, como ele fez na época de Jesus, para anular a verdade que Jesus carregava. Só que a verdade que Jesus carregava era maior do que a nossa, porque ele era a verdade. Ele era a verdade em carne. Mas hoje, nós temos essa verdade escrita. E amém por isso, porque Jesus nos deixou esse privilégio. Só que agora nós temos um outro quadro. Quando nos deparamos com aqueles que não são evangélicos e citamos a Bíblia, não tem finalidade, porque ele não tem conhecimento que essa palavra é verdade e ele não crê que essa palavra é verdade. Como atingir aquela pessoa com essa verdade que nós possuímos? Atitudes, atos, compaixão. A Rose citou aqui uma atitude que ela tomou diante. Muitas das vezes as pessoas não vão acreditar no que está escrito aqui, mas isso não invalida esse livro, que é a palavra de Deus, a verdade. Só que muitas das vezes ela vai acreditar na sua postura
e na sua fala. Deixa eu dar um dado. 72% dos nossos jovens e adolescentes, e eu digo cristãos e não cristãos, eles não sabem responder o que é verdade. Eles não sabem, e eu falo isso com tristeza, eles não sabem pronunciar quem é verdade, porque eles não conhecem. Porque se conhecessem, saberiam pausadamente manusear esse livro e explicar para o seu amigo da escola, para o seu amigo da faculdade, em qualquer ambiente que eles estivessem. Quando Jesus diz, santifica-os na verdade, ele diz para nos prepararmos mediante a essa verdade. E para nós que somos cristãos, essa é uma verdade absoluta. Não pode ter outra verdade. Se estivermos caminhando para uma outra verdade, seja ela política, religiosa, social, cultural, nós estamos fugindo do caminho que é verdade, que é Jesus. Agora, se firmamos os nossos alicerces mediante a essa palavra, seja qual for a nossa área de atitude e a nossa área de trabalho, e eu digo trabalho não no sentido físico, mas trabalho missionário, trabalho social, como muitos têm. Então, eu vou me encaminhando para isso. Mas agora, em João 8, volta um pouquinho nas suas Bíblias, João 8, 31. Jesus agora está defendendo a sua missão, como nós lemos em Mateus 28, e agora mediante aos judeus. Ele diz assim, João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus, a igreja daquela época, que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Vejam bem, irmãos. Jesus coloca uma condição para que nós pudéssemos ser considerados discípulos dele. Nós somos, mas há condições. Permanecer na verdade, permanecer naquilo que ele deixou como caminho para cada um seguir após a sua vinda. Permanecer não simplesmente é sentar no banco da igreja e ouvir as mensagens, ou ir para casa, botar a Bíblia debaixo do braço, ou anunciar que é cristão ou ser batizado pelas águas. Permanecer na verdade é caminhar com Cristo todos os dias, lutando e pedindo a Ele que Ele conceda aquele Espírito Santo que está prometido para cada um de nós, que essa verdade permaneça em nossos corações. E essa verdade em nossos corações, que de nada procede de bom, modifica o pensar, modifica o andar, modifica o vestir, modifica o ver, o assistir, o comer, o beber. Todas essas coisas são modificadas porque nós permanecemos nessa verdade. E o versículo 32 diz, que poder essa verdade tem? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe aquele amigo? Todos nós temos um amigo que desejamos e ansiamos tanto falar de Jesus para aquela pessoa, mas esse amigo não se convence da palavra. Ou amiga. Aquele amigo, ou aquele parente mais próximo, ou aquele filho, ele não se convence. Você apresenta a Bíblia, você apresenta argumentos, você apresenta testemunhos, ele não se convence. E a pergunta continua no ar. Como saber a verdade para essas pessoas? Para nós é fácil, irmãos. Quando olhamos para o quadro de Pilatos, Pilatos estava diante de toda a corte, e diante da corte da igreja também. E esse Jesus é apresentado de forma tão mentirosa pelo mundo, que as pessoas acabam descrendo nessa verdade. O mundo apresenta um Jesus, e agora não é uma crítica aos evangélicos, porque muitas das vezes são ignorantes acerca disso, mas eles apresentam um Jesus diferente do que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta um Jesus que liberta, que cura, que quando nós permanecemos dele, nós somos libertados. Ele diz que a sua palavra é verdade, ele diz que ele é a verdade. Mas quando olhamos para tudo que o mundo fala como Jesus, nós olhamos um Jesus bonito nos filmes, nós olhamos um Jesus que tem preferência nos filmes. Cuidado, irmãos, porque a cultura pode nos influenciar a apresentar outro Jesus a não ser o da Bíblia. Esse é um grande perigo que a igreja correu nos tempos apostólicos e, infelizmente, caiu no erro.
apresentaram Jesus errado e acabaram crucificando Jesus. Esse Jesus que é apresentado na Bíblia, na minha e na sua, nós temos Bíblias diferentes. Ele é taxado como alguém que se importa, alguém que ama, e por isso cuida. Mas agora, sem interesse material, nós vamos apresentar um Jesus hoje em dia, que para você receber a cura, você precisa dar. Dar bens, dar o seu corpo, dar tudo que você tem, mas exceto o coração. Mas quando Jesus, na verdade, pede, em Provérbios 23, 26, filho meu, dá-me o teu coração para que os teus olhos se alegrem no meu caminho. Jesus está te pedindo o seu coração e o meu coração. O que está te pedindo aí fora não é o Jesus da Bíblia. O que estão te pedindo além do que isso, pode ser o Jesus da Bíblia que eu conheço. Esse Jesus pede a princípio o seu coração. Ele sabe que dali procede todo desígnio da nossa alma. Mas vamos continuar em João, agora em 1 João. Vamos lá para o final das nossas Bíblias. E eu quero citar mais 2 textos. Já estamos se encaminhando para o final. 1 João 1,6. Como eu disse, há algumas condições para sabermos se estamos apresentando Jesus ou se estamos vivendo como Jesus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Jesus diz, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Só dizer, irmãos, qualquer um pode dizer que conhece Jesus, qualquer um pode apresentar um Jesus. Mas se não andarmos com Ele, não praticarmos aquilo que Ele nos disse como verdade, a Bíblia nos diz que nós somos mentirosos. Estamos mentindo a nós mesmos. Estamos nos enganando. Reflita também agora, no mesmo livro de 1 João, o capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 18. Só mais um texto para você se completar. 1 João 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e verdade. Jesus está cansado de só ouvir que nós o amamos, está cansado de falarmos que somos cristãos. Jesus está cansado só apenas de falar. Agora ele precisa de agir. O agir de nós, que professamos conhecer esse Jesus. Porque se esse agir não provoca mudança em mim, aquele meu eu, como Paulo diz, não precisa mais viver em mim, agora que eu conheço Jesus. E se ele vive, corramos a Jesus, porque ele pode nos libertar, como nós lemos. Se esse Jesus, que é apresentado na Bíblia, e ele diz que nós precisamos andar com ele, e se andamos com ele, temos transformação de vida, e se temos transformação de vida, nós somos chamados de seus filhos. Eu pergunto a vocês, quer ser chamado de filho de Deus? Pratique a verdade que ele deixou na Bíblia. É difícil, irmãos, é muito difícil. Mas Jesus falou que seria difícil mesmo. Ele não prometeu facilidade para os seus filhos. 1 Timóteo, a gente já está achando que está difícil, né? Mas vocês podem deixar nas suas Bíblias aberta, há um texto em 1 Timóteo 3,12. Perdão, irmão, 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,12. Jesus diz para nós permanecermos na verdade, somos exortados para permanecer na verdade.
mas aquele que permanece na verdade, em algum momento, vai se enquadrar nesse texto aqui. Ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições, serão perseguidos em algumas tradições. Se a nossa vida está muito fácil, irmãos, se nós não temos conflitos entre aqueles que nós temos contato, que são leigos da palavra, se eles não indagam alguma coisa para artimanha, para te tirar do caminho, para fazer com que você peque, em algum momento estamos errando. Em algum momento não estamos praticando a verdade absoluta que é a palavra de Deus. E é por isso que o inimigo ainda não está furioso com você e comigo. Porque essa verdade, quando ela é explícita em nós, da mesma forma como foi em Jesus e nos discípulos, eles padeceram perseguições. Mas eu não estou colocando aqui para ninguém ter medo não, tá, irmãos? Eu só estou dizendo que ao passo que nós caminhamos com Cristo, o mundo começa a nos odiar. Porque o mundo odeia Jesus. Isso já foi comprovado há 2000 anos atrás, quando eles escolheram Barrabás ao invés do Cristo. É fato que isso vai acontecer. Irmãos, o último texto, e eu queria que você gravasse bem esse texto. 2 Timóteo, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Só tenho esse mais um. Prometo. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita. Nós, todos nós que estamos aqui, aquele que nos acompanha de casa. Sacerdócio real, nação santa. É povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas com uma missão, aquela de Mateus 28, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós fomos comissionados aí ao mundo. É para tirar esse mundo de trevas e apresentar Jesus, que é a luz. Se não estamos fazendo isso, irmãos, precisamos correr aos braços de Jesus. E eu quero que você abra mais um texto. Colossenses 2, 6. Colossenses 2, versículo 6. Amém? Na minha tradução diz o seguinte: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Todos aqui, exceto as duas, a minha criancinha que está ali, já recebemos esse Jesus, o irmão aqui, através de um ato pelo batismo. Mas o receber Jesus não é simplesmente passar pelas águas. Ali é um passo que nós decidimos ao recebermos Jesus. Mas o segundo passo, Jesus nos diz que andemos por ele. A Andressa vai cantar agora um louvor. Você vai meditando naquilo que nós pronunciamos essa noite. Se não está andando com ele, procure andar. Porque o primeiro passo você e eu já demos. Recebemos esse Jesus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito
Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Sabe, irmãos, aqui sentado, eu não gosto de fazer apelo, mas o Espírito Santo, ele trabalha de forma, como eu digo lá em casa com a minha esposa, ele me dá o sermão de madrugada, me acorda, de alguma forma ele fala estranha, aparentemente aos outros, mas eu entendo que é a voz dele falando ao meu coração e à minha mente. Só eu e Deus, é uma forma doida do meu relacionamento com Deus, mas eu entendo que é a voz de Deus falando comigo. E quando eu recebi o convite do Crispim, eu no outro dia, a Andressa viu eu acordando de madrugada, e eu comecei a escrever esse sermão. E foi Deus me dando, e eu simplesmente só escrevi e obedeci. Eu não sei a quem o sermão quis atingir, eu não sei se é você que está aqui ou se é o irmão que está em casa, mas ele atingiu a mim. Se ele atingiu a mim, se foi unicamente a mim, o sermão já vai ter valido a pena, porque Jesus morreria em favor de mim, se fosse eu apenas um mero pecador e todos os outros não. E é para isso que serve a igreja. C.S. Lewis diz uma declaração interessante sobre a igreja. Ele diz que a igreja existe unicamente para apresentar a Cristo, e que nós somos o exemplo de pequenos Cristo. A esse mundo de trevas, é a luz que nós precisamos, e essa luz é Jesus. Se você deseja conhecer mais de Jesus, andar com Jesus, eu te convido a ficar de pé, para nós orarmos e pedirmos a Deus que Ele nos transforme a cada dia, que Ele faça com que a sua verdade permaneça em nossa mente, em nosso coração, assim como nós recebemos um dia,
e aquele que não recebeu tenha o privilégio de receber em algum dia pelo batismo. Não deixe que essa decisão tarde, mas tome hoje a decisão. Se entregue a Jesus, e isso é o que nós vamos fazer agora. Curve o seu semblante que nós vamos falar com Deus. Querido Deus, amantíssimo, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado porque ao abrir a Tua palavra, não foi palavras minhas, ó Pai, mas sim as Tuas palavras vindo diretamente do Teu trono de graça para cada um de nós. Nesse momento, ó Pai, queremos Te pedir que o Senhor nos despeça para nossos lares em segurança. Cuide daqueles que estão em casa, Pai, que também ouviram a Tua mensagem. Eu não sei qual o coração que o Senhor quis atingir hoje, ou quais, mas espero que o Senhor tenha atingido. E aqueles que ouviram possam atender o Teu chamado, para andar contigo e aí caminhar por essa luz maravilhosa que é Cristo Jesus. Nos ajude, é o que nós Te pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. No doce e amado nome de Jesus. Amém. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a você que esteve aí ligadinho conosco, no culto no meio da semana. Nosso próximo encontro será sábado, né? Não sei se todos sabem, né? Mas sábado teremos a celebração da Associação Rio Sul, um grande encontro que teremos ali na Arena da Juventude em Deodoro. É gratuito, você que está em casa, se liga. Foi soltado um link para você se inscrever, mas não é para se inscrever e pagar, é só para eles terem um controle, né, da quantidade de pessoas. E lá passaremos um dia de adoração e louvor na Arena da Juventude. Você pode ir, levar sua família, levar o lanche, fazer um grande piquenique. A igreja não vai fechar, tá? Teremos culto aqui normalmente, na parte da manhã, escola sabatina e culto, para aqueles que não poderão ir lá na Arena da Juventude. Mas você que pode, está convidado a participar conosco dessa grande celebração. Uma boa noite, um restante de semana para todos. Ao sair deste santo lugar,